bem-vindo a essa aula exclusiva. Você que participou da nossa maratona. A gente vai falar aí sobre muito conteúdo legal ainda da nossa maratona e falar um pouquinho de ginástica cerebral, certo? Então, primeiramente, a gente vai entender aqui o que é a ginástica cerebral, né? E qual é a proposta da ginástica cerebral. Então, como vocês podem ver, o que a gente quer fazer com a ginástica cerebral? A gente quer estimular o nosso cérebro de maneira integrada e harmoniosa, certo? Proporcionando ao nosso cérebro um desenvolvimento. Então, a ginástica cerebral, ela contribui para o nosso desenvolvimento cerebral. A gente tem 3 princípios na ginástica cerebral: novidade, variedade e grau de desafio crescente. Se eu não tenho um desses 3 princípios, consequentemente, eu não estou praticando ginástica cerebral. Então, quais são os 3 princípios? Novidade, variedade e grau de desafio crescente. E o que é que isso propicia? Eu propicio novas sinapses, novas ligações neurais e acaba transformando o nosso cérebro e potencializando as nossas habilidades cognitivas. Então, os principais objetivos, né? Quando a gente fala, primeiramente, de objetivos cognitivos, né? Então, a gente quer estimular o desenvolvimento das nossas competências cognitivas. Essas competências, elas contribuem para o nosso aprendizagem, por exemplo. A gente também contribui com as habilidades socioemocionais, que é saber conviver. E as habilidades éticas, que significa saber ser. Então, tudo isso a gente consegue contribuir aqui no Supera. E a gente utiliza 6 ferramentas. Que ferramentas são essas? O Ábaco, nossos livros Abrindo Horizontes. Esses livros, eles têm vários exercícios cognitivos. E esses exercícios, alguns a gente vai ter essa oportunidade de fazer hoje. A gente trabalha com jogos, neuróbicas, dinâmicas e além do nosso Supera Online. Então, a gente trabalha com 6 ferramentas. É uma variedade incrível de ferramentas e atividades que a gente consegue fazer aqui no Supera. Então, vamos falar um pouquinho da nossa primeira ferramenta. A nossa primeira ferramenta é o Ábaco. Pessoal, vocês já ouviram falar aí o que é o Ábaco, o que é o Soroban? Vocês conhecem essa ferramenta? Queria uma participação aí no chat. Quem conhece, quem não conhece, quem já ouviu falar, coloca aí para mim. Quem conhece o Ábaco, quem não conhece. Vamos lá. Maiton aí disse que conhece, já ouviu falar. Gente, o Ábaco, ele é uma calculadora milenar. O Ábaco, ele teve surgimento aí em países orientais e ele é uma calculadora milenar que trabalha a nossa atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, agilidade de raciocínio, concentração, entre outras habilidades. O Ábaco, ele é a ferramenta pedagógica que mais desenvolve a nossa atenção. Então, é muito importante a gente praticar ele. Por conta disso, todas as aulas do Supera a gente pratica o Ábaco. O Ábaco aqui que a gente utiliza é esse aqui, que é o Soroban. Ele é formado por aproximadamente, o Ábaco do aluno é formado por 15 colunas. Esse aqui tem um pouquinho menos, que esse aqui é o Ábaco pedagógico. Esse Ábaco aqui a gente utiliza para fazer explicações, como essa que eu vou fazer aqui para vocês. Por exemplo, aqui, se vocês notarem, no meu slide está selecionada a coluna do meio. Essa coluna do meio aqui, ela é a nossa coluna de referência. E hoje a gente vai aprender a manusear o Ábaco utilizando somente essa coluna. Então, você vai notar, você vai prestar atenção, focar sua atenção somente aqui nessa coluna central, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender como é que funciona o Ábaco, voltar aqui um pouquinho. Esse elemento mais central aqui, a gente chama de régua. É ele que representa, quando eu encosto a conta nele, significa que eu tenho algum número representado. Então, como assim? Nessa situação aqui inicial, você notar, não tem nada encostado nesse elemento central. Então, eu tenho aqui o número 0 representado. Não tenho nada encostando na régua, então significa que eu tenho o número 0 representado aqui na minha coluna do Ábaco.
E como é que eu faço as minhas operações? Para somar, eu encosto aqui na minha régua. Então, se eu quero somar o número 1, eu encosto uma continha dessa na régua. Se eu quero somar 2, eu encosto 2 continhas na régua. Se eu quero somar 3, eu encosto 3 continhas. Se eu quero somar 4, eu encosto 4 continhas. E a de cima, certo? Ela tem um valor diferente. Então, ela sozinha representa o número 5. Então, por exemplo, se eu quero somar o número 5, eu encosto essa continha aqui na régua, certo? Para que a gente consiga entender de uma maneira um pouco mais fácil, né? Que a gente consiga visualizar. Eu tenho aqui, ó, nada encostado na régua. Então, significa que o meu número aqui é o número 0. Aqui, eu tenho uma continha encostada na régua. Então, esse número aqui é o número 1. Aqui eu tenho 2 continhas, número 2. Aqui eu tenho 3 continhas, número 3. E aqui eu tenho 4 continhas, número 4. Passou para o número 5. Aí o que é que acontece? Eu encosto a continha de cima na régua. Então, aqui eu tenho o número 5. Eu encostei somente a continha de cima na régua, que representa o número 5. Aqui eu vou ter o número 6, que eu tenho uma de cima e uma de baixo, totalizando 6. Aqui eu tenho o número 7, aqui o número 8, e por fim, o último número que eu consigo representar em uma coluna do aba, o número 9. 5 mais as 4 de baixo, totalizando um número 9, certo? Bom dia, o pessoal que está entrando aí agora, sejam bem-vindos. A gente acabou de iniciar, só para recapitular, a gente está fazendo aqui uma aula exclusiva do pessoal da Maratona Desperte Seu Cérebro. Então, se você participou dessa maratona, aproveita que é uma aula exclusiva aí para vocês, certo? A gente começou agora há pouco, já iniciamos falando um pouquinho do nosso aba. Aí agora, gente, eu quero ver a participação aí de todo mundo no chat, viu? Quem já deu bom dia, quem já colocou aí que está ansioso para os desafios, quero ouvir a participação de todo mundo. Vamos lá. Qual é esse número aqui que está representado no ábaco? Que número é esse, pessoal? Aguardando as respostas. Vamos lá. Número 2. Que número é esse? Número 5, exatamente. Continuando aqui. Agora, que número é esse? Agora é o 4, isso. Vou agilizar aqui um pouquinho. Que número é esse? Número 3, exatamente. Vamos lá, próximo número. Até que vale o de cima. De cima vale isso, número 6 aí. Que número é esse agora? Tem o que encostado na régua? 0, exatamente. Isso, esse aí é o soroban, é o ábaco que a gente utiliza aqui no Supera, é o soroban. E as duas últimas, que número é esse? Isso, número 7. E por fim, último número. Número 9, exatamente. Gente, perguntaram aqui se esse é o soroban. Exatamente, aqui no Supera a gente trabalha muito com o soroban. O soroban, né, é um dos modelos de ábaco. E é o que a gente utiliza aqui no Supera. E aí, como eu falei já dos benefícios dele, a gente, com essa ferramenta, a gente trabalha atenção, concentração, memória de trabalho, velocidade de raciocínio. É uma das ferramentas favoritas dos nossos alunos e traz inúmeros benefícios. Toda a aula do Supera a gente trabalha com ele. E assim, as pessoas em geral gostam, independente se gostam ou não de matemática. E ele tem a capacidade de prender a nossa atenção de uma maneira fantástica, certo? E agora, pessoal, a gente vai para a nossa próxima ferramenta. A nossa próxima ferramenta que eu vou falar aqui hoje
são os livros da Abrindo Horizontes. Esses livros, eles trazem inúmeros exercícios cognitivos e variados. Exercícios que vão trabalhar nosso raciocínio lógico, nossa memória, criatividade, habilidade visoespacial, capacidade de resolver problemas, dentre outros benefícios que a gente consegue trabalhar com ele. Legal do livro Abrindo Horizontes é a diversidade. Então, você inicia com um exercício de raciocínio, quando você vê você está fazendo um de memória, quando você vê você está fazendo um de criatividade, e ele consegue também prender a nossa atenção de uma maneira sensacional. Então, agora, nada melhor do que a prática, né? Vou passar um exercício para vocês que a gente encontra nos nossos livros Abrindo Horizontes. Vamos lá. O que é que vocês vão fazer? Eu vou deixar essa imagem por aproximadamente 2 minutos e vocês vão ter que prestar atenção em todos os detalhes que tem aqui nessa imagem. Feito isso, eu vou mudar de slide e vou fazer algumas perguntinhas sobre esse slide aqui específico. Então, observem os detalhes e eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e memorizarem aí. Vamos lá, gente, pensando, tentando memorizar. Esse exercício é sensacional para memória, um pouquinho de memória de trabalho também. Vamos lá, quem entrou agora vai logo tentando memorizar, certo? Vi que teve gente que entrou agora. Observem essa imagem e memorizem os itens aí. Então, vamos lá. Fazer algumas perguntas agora sobre esse slide. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual bicho está do lado direito da árvore? Qual bicho está do lado direito da árvore? Respondam aí no chat para a gente ver. Coelho, exatamente, coelho. O Maicon aí está com problema de vista, não é de memória, que não conseguiu nem ver a árvore, né, Maicon? Quais os itens de uso pessoal? Pente, botas. Tinha só mais um. Pente, já falaram pente, botas, falta um. O óculos, exatamente. O pessoal aí está com a memória boa. Pente, relógio. O relógio era de parede, não era de uso pessoal. Eram 3. Pente, óculos e a bota. O relógio era de parede. Que horas o relógio marca? Alguém viu aí que horas o relógio marcava? Vamos ver se alguém viu esse detalhe. Aguardando aqui a resposta de vocês. Ninguém? Vou passar, então. Depois a gente vê essa. Próxima pergunta. Botaram ali 3 horas. Não era 3 horas. Isso, 10h10. Próxima pergunta. Quantas pilhas tinha na imagem? Não vale a que está dentro da calculadora, viu? É somente as pilhas que estavam visíveis. Quantas pilhas tinha na imagem? Alguém viu? Duas pilhas, exatamente. Era um par de pilhas. E a última pergunta, qual era a cor do gato? Cor do gato. Amarelo. Bom dia, Ivanice. Tudo bem? Seja bem-vinda.
A gente está fazendo aqui um desafio de memória. O outro link deu um probleminha, mas a gente conseguiu consertar esse link agora. Então, vamos lá, gente. Qual a cor do gato? Amarelo. Gente, não tinha gato, tá certo? Para quem respondeu amarelo aí, não tinha gato. Isso aí é só para a gente enganar um pouquinho a nossa memória. Olha só que legal. Então, vamos recapitulando as respostas. O coelho estava do lado direito da árvore. Os itens de uso pessoal, pente, óculos e as botas. O relógio era de parede e estava marcando 10 e 10. E tinha um par de pilhas. Então, eram essas as perguntas. Vamos lá, continuando aqui. Agora, vamos para uma das ferramentas que eu mais gosto do Supera. A gente vai falar um pouquinho dos jogos. Os jogos, ele trabalham muito a nossa tomada de decisão, competitividade, persistência, trabalho em equipe, raciocínio lógico, pensamento estratégico, além da nossa autoconfiança. Essas habilidades que a gente trabalha com os jogos, elas estimulam essas habilidades de uma maneira geral e na nossa vida a gente consegue colocar em prática. Então, o jogo, ele simula a realidade. E a vantagem do jogo é que a gente pode errar, a gente pode tentar de novo, a gente pode se divertir e com certeza se diverte aprendendo ainda mais. Hoje, a gente vai ter a oportunidade de jogar um jogo aqui que é muito utilizado no Supera. O nome do jogo é o jogo Double. Vou explicar aqui as regras. Eu também quero a participação aí de todo mundo no chat. Esse jogo trabalha muito a atenção e velocidade de raciocínio. Então, eu quero todo mundo atento, assim, no chat, para a gente ver quem acertou primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as regras? Vão aparecer 2 cartas. Vocês vão ter que identificar bem rápido o desenho que tem nas 2 cartas. Quem ver primeiro diz para o grupo qual é o desenho. Quem achar primeiro marca o ponto. Vence o jogo quem tiver mais pontos. Então, por exemplo, aqui essa carta aqui, elas estão um pouquinho pequenas, mas na hora do jogo as cartas vão ficar maiores. Queria saber de vocês, qual é o elemento em comum que tem entre essas 2 cartas aqui? Me responde aí, quem responder primeiro, ainda não está valendo ponto. Qual o elemento em comum que tem entre essas 2 cartas? Tem um item que tem em comum entre as 2 cartas. Que item é esse? O raio, exatamente. Olha só, tem um raio aqui e um raio aqui. Então, esse é o elemento em comum que tem entre as 2 cartas. A gente agora não vai mais simular. Agora é para valer. Agora é um jogo já competitivo, viu? De maneira competitiva. Então, vamos lá. Qual o elemento em comum que tem entre as 2 cartas? Vamos lá, quem digitar primeiro. Qual é o elemento em comum? Martelo. Martelo, exatamente. Aqui apareceu primeiro para mim a Lorena. Quem não achou, o martelo aqui e o martelo aqui. Muito bem, Vanice, muito bem. Aprender a aprender, muito bem, Maicon. Vamos continuando aqui. Qual o próximo item? Qual o elemento em comum? Cenoura, exatamente. Aprender e acertou. Primeiro. Então, 1 ponto para a Lorena, 1 ponto para aprender a aprender. A Ivanice colocou aqui, a Lorena respondeu antes de aparecer a imagem. É porque deve ter tido algum delay aí na internet, né, Ivanice? Vamos lá para o próximo. Qual é o item? E aí, pessoal, qual o item? Mão, exatamente. Mãozinha. Então, 2 pontos para aprender a aprender. Vamos para o próximo. Qual o item comum entre as 2 imagens?
Pintinho, exatamente. Esse aprender, tá detonando. 3 pontos. Se puder colocar o seu nome para a gente lhe chamar pelo nome, você está aí na conta Aprender a Aprender. Parabéns, viu? Tá na frente. 3 pontos para você. Vamos para o próximo. Lucimeiro, seja muito bem-vinda, Lucimeiro. Qual é o item comum? Gelo. Para mim apareceu aqui o Maito. 1 ponto para o Maito. Bora lá, pessoal, reagir. A Lucimeiro está ganhando, viu? Próximo item. Qual o item comum? Relógio. Ponto para Lorena. Próximo item. Flor. Lorena empatou já. Bora, vamos, Lucimeire. Vamos ver se tem mais um. Acho que tem mais uma. Último, acho que é o último. Flor. A Flor passou já. Acho que chegou agora para a Ivanice. Vamos ver qual é o item comum agora. Raio. Boa, Ivanice. Acertou também mais 1 ponto para a Ivanice. Aqui tá normal, Lucimeire. Vou ver aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Respondam aí qual é o item comum. Fantasminha, exatamente. Pronto para Lorena. E agora, qual o item comum? Dinossauro. Isso, Lucimeiro, muito bem. Próximo item. Palhaço ali no cantinho. O pessoal tá rápido, viu? Tem gente que tá nem carregando a imagem direito. Gente, parabéns aí pelo desempenho de todos. Não deu para ficar uma competição muito justa, né? Que teve gente que falou que a imagem estava atrasando. Mas, de toda forma, o interessante desse jogo é a gente trabalhar nossa velocidade de raciocínio. Esse jogo é muito legal, é um dos jogos favoritos do Supera, né, de todos os alunos. E o interessante dele é que dá para jogar com todas as faixas etárias. A partir de 5 anos, a criança já consegue disputar até mesmo com adulto. Então, tem muitas famílias que têm esse jogo em casa e aí consegue jogar com a criança, o adolescente, o adulto e até mesmo uma pessoa com mais de 60 anos consegue tranquilamente. Esse jogo chama-se Double. A gente tem aqui na unidade do Supera Parquelândia, nós temos esse jogo disponível, certo? E ele como eu falei, é um dos jogos favoritos. Trabalha muita velocidade de raciocínio e atenção, certo? Então, vamos lá. Ainda tem muito desafio aqui para vocês hoje, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho das nossas dinâmicas. As dinâmicas também são uma das ferramentas do Supera. E a gente trabalha com as dinâmicas praticamente toda a aula. O que é que elas propiciam como benefício, né? Desenvolve as capacidades de liderança, expressão, segurança, autoestima, relacionamento inter e intrapessoal e competências fundamentais para uma vida plena e feliz. Então, vamos lá, colocando de uma maneira prática. Quando a gente
quando a gente, por exemplo, entra em uma empresa, a gente precisa se relacionar com novas pessoas. E na dinâmica aqui, no Supera, a gente tem um treino, né, para justamente isso, para se relacionar com novas pessoas, para respeitar o espaço do próximo. As crianças também, a gente procura sempre fazer dinâmicas onde elas consigam se socializar com novos colegas, com novos amigos, e além disso, fica uma socialização de maneira divertida. Hoje a gente vai fazer aqui algumas dinâmicas que vão trabalhar um pouquinho a nossa memória, e a memória linguística e semântica que a gente tem. A gente vai trabalhar com o significado das gírias. Vocês terão que descobrir qual o significado de cada uma dessas gírias que eu vou colocar aqui. Detalhe, como a gente do Supera trabalha com todas as faixas etárias, a gente diversifica as gírias, de maneira que todos tenham que se esforçar para entender. Então, tem gíria que a geração aí, essa geração que hoje tem 8, 10 anos conhece, tem gírias aí que o pessoal um pouquinho mais velho, de 20, 25, 30 anos, e também tem umas gírias um pouquinho mais antigas, que o pessoal aí de 60, de 40 até 60, 70 anos vão lembrar. Então, vamos lá. Primeira gíria, né? Primeiro desafio. O que é que significa essa gíria? Sebo nas canelas. O que é que significa? Essa é um pouquinho mais antiga. Vamos lá, quero saber quem conhece essa gíria. Isso, muito bem, pessoal. Correr. Pessoal mais novo aí demorou para responder dessa vez, né? Essa gíria é um pouquinho mais antiga, mas vamos para a próxima. Opa, pulei, quase dei a resposta, né? Qual o significado dessa gíria? Sextou. Essa tá no Instagram toda sexta-feira, né? Já dei uma dica aqui. Isso. Enfim, chegou a sexta-feira. Então, toda sexta-feira tem gente que bota lá, sextou. O Lena já botou aí que adora. Vamos para a próxima gíria. Então, enfim, a sexta-feira chegou. Sextou. Hoje ninguém me acha. Próxima gíria. Broto. Essa é do pessoal mais antigo. Essa aí meu avô falava muito. O que é que significa broto? Isso. Garota bonita. O que é que significa parça? Parça significa o quê? Essa quem utiliza muito é vou até dar uma dica aqui. O Neymar, né, fala muito. Parça, é amigo, exatamente. Interessante, ó. Tem algumas gírias aqui que o pessoal mais velho fala logo, tem uma que o pessoal mais novo fala logo. Então, tá aí a simulação. Pô, cara, cadê meu bom dia? Cumprimentos, parça. Próxima gíria. Caiu a ficha. Essa eu acho que todo mundo conhece. Essa é bem comum até os dias de hoje, não é uma gíria antiga, mas muita gente conhece. Qual? Isso, entender algo, né? Quando a gente fala que caiu a ficha. Próxima gíria, patota. Essa é um pouquinho antiga também. Isso aí meu avô falava muito. O que é que significa patota? Turma de amigos, brincadeira ou demora? Isso, turma de amigos, turma de amigos. Você e sua patota, né? Meu avô falava muito quando a gente estava em grupo. Próxima gíria. Crush. E aí, essa, o pessoal mais novo que vai conhecer.
Crush, o que é que significa? Crush é marca de batom, personagem, paquera. O que é o crush? Paquera. Isso. Paquera. Não sei se dá para vocês lerem um recadinho. Vou ler. É só uma mensagem, né? Cadê você, meu crush? Próxima gíria. O disco, virar o disco, desculpem. Virar o disco, o que é que significa virar o disco? Músico ruim, mudar a direção ou trocar de assunto. Virar o disco. Pessoal tá com conhecimento linguístico afiado, né? Exatamente, trocar de assunto. Tem gente que fica só repetindo o disco, né? Que a gente também falava. Troca o disco, vira o disco, muda a fita ali. Muito bom relembrar isso em algumas gírias. Próximo desafio, que significa shippar. Shippar. Gostar de um casal a ponto de querer unir. Colocar um chip no celular ou comer salgadinho, que significa shippar. Hein? Essa gíria é mais recente. Aí, essa já causou aí uma divergência. É o item A ou B? A gente colocar um chip novo ou gostar de um casal a ponto de querer unir. O pessoal está em dúvida entre A, tem gente que botou A, tem gente que botou item B. É o item A, gostar de um casal a ponto de querer unir. A gente fala, eu estou shippando aquele casal, né? Você está torcendo por aquele casal dar certo. O casal que todo mundo shippou uma época, né? Principalmente na época da Copa do Mundo, era o casal Neymar e Bruna Marquezine, casal Brumar. Então, ali, dessa gíria também pegou fama, shippar. Aí, aprendendo conteúdo novo, né? Gente, muito legal fazer essa dinâmica. O que é que a gente trabalha com essa dinâmica? Trabalhamos nossa memória, né? Um pouquinho do nosso conhecimento linguístico, um pouquinho do nosso conhecimento linguístico, um pouquinho a gente puxou da nossa memória de longo prazo também. Muitas dessas gírias eu tenho certeza que faz muito tempo que vocês não ouviam falar. E é bom a gente sempre ter esses momentos de recordar, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho das neuróbicas, que são aquelas atividades que a gente O que é uma neuróbica, né? Primeiro eu vou explicar aqui para vocês. Deixa eu ficar um pouquinho mais ao lado aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, a neuróbica. Diariamente a gente faz uma série de atividades, certo? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem uma rotina um pouquinho desenhada. Acorda, toma banho, coloca roupa, toma um café, sai de casa para o trabalho, para a escola, né? Deixar os filhos no colégio, na época, antes aí da pandemia. Enfim, todo mundo tinha uma rotina um pouco desenhada. Quando a gente tem isso, né? O nosso cérebro, ele entra na zona de conforto, ele entra na nossa rotina. E o nosso cérebro está todo momento tentando economizar energia. Ou seja, sempre fazendo aquilo que é mais fácil, aquilo que ele está mais acostumado. E quando a gente pratica o anaeróbica, a gente tira o nosso cérebro da zona de conforto. Então, como assim? Então, o que é que eu posso fazer de anaeróbica no meu dia? Quando eu for escovar os dentes, eu trocar de mão. Então, se eu sou destro, ao invés de eu escovar os dentes com a minha mão direita, eu escovar com a mão esquerda. O que é que isso vai causar? Eu vou ter que parar e pensar na hora de escovar os dentes. Eu vou sair do automático. Ou seja, eu vou praticar uma anaeróbica. Um outro exemplo de anaeróbica que a gente pode citar. Imagina que você vai de casa para o trabalho sempre pelo mesmo caminho. Eu posso alterar um pouquinho a minha rota, certo? Da mesma forma, eu vou ter que parar e pensar. Quando eu estou me arrumando, provavelmente todos nós, né, se arrumamos, colocamos a roupa seguindo o mesmo caminho. Ou seja, tem gente que coloca a cueca, depois a meia, depois as calças, depois a camisa. E aí, até na hora de colocar a camisa, primeiro tem gente que coloca a cabeça, tem gente que primeiro coloca os braços. Quando eu altero essa ordem, eu também pratico o anaeróbico.
Então, se eu mudo a forma de eu me vestir, eu pratico anaeróbico. Tudo isso faz eu parar e pensar, certo? Então, são várias oportunidades de eu praticar essa neuróbica. Uma outra neuróbica bem interessante, escrever seu nome, tentar escrever com a outra mão, com a mão não dominante. Ler um livro também, ler um texto, virando o livro ou texto de cabeça para baixo. Isso aí vai dar uma dificuldade aqui para a gente, certo? Agora, a gente vai praticar um pouquinho a neuróbica aqui, um pouco linguística, certo? Vou explicar aqui as regras, né? A primeira palavra precisa seguir a característica descrita. A segunda palavra precisa ser derivada da primeira. Então, por exemplo, palavras que começam com FL. Alguém pode me dar aí um exemplo de palavras que começam com FL? Vamos lá, escrevam aí palavras em flor. Exatamente. Lorena botou flor, Maita também. Agora, um derivado dessa palavra. Derivado de flor. Florido, isso. Então, gente, foi exatamente o exemplo que eu coloquei aqui. O exemplo da Lorena. Flor, florido. Então, flor, florido, floral. Então, é isso que a gente vai fazer agora, certo? Agora vamos para o próximo. Aqui foi só um exemplo. Primeiro desafio, né? Palavras que comecem com CH. Exemplos de palavras com CH. Com CH, chá, o que mais? Chuva, chave, isso. Agora, a segunda palavra tem que ser um derivado da primeira. Então, escolha aí a palavra que você falou e aí faça um derivado dela. Então, quem colocou ali chá, pode colocar chaleira. Quem colocou chuva, pode colocar chuveiro. Quem colocou chave, chaveiro. Exatamente, chapéu, chapeleiro. Agora, palavras com LH. Palavras com LH. Palavras com LH. E aí, pessoal, palavras com LH, ninguém está lembrando. Colher, isso. Eu acho. E esse item aqui, a gente estava fazendo iniciando, né? Por isso que acho que teve gente que está pensando, pronto, Ivanice. Na realidade, não tem que iniciar com LH, só o outro. Se você ver, eu coloquei ali, palavras que começam com CH. Aí esse não precisa. É só ter LH, como é o caso de colher, colheita, o que mais com LH? Palhaço, isso. E aí a gente pode tirar. Aí a segunda palavra tem que ser derivada da primeira. Então, por exemplo, palhaço pode ser o derivado palhaçada. O LH ali teve colher, pode ser colherada. Isso, muito bem, Vanice. Isso aí tá bem. Então, recapitulando, o primeiro desafio, chuva, chuvoso, e o segundo, aqui eu coloquei a palavra orgulho, orgulhosa. Gente, aqui a gente trabalhou somente aqui um pouquinho na nossa memória linguística, a gente teve que parar e pensar. Então, aqui foi uma neuróbica um pouco simples, mas com certeza já tirou o cérebro de vocês da zona de conforto. E aí fica essas dicas que eu citei. Vou recapitular aqui só as dicas de atividades que vocês podem fazer em casa como neurólogo. Escovar os dentes com a mão não dominante, escrever com a mão não dominante, ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa por uma rota alternativa, trocar o relógio de pulso, tomar banho de luz apagada, se vestir de uma maneira diferente. Tem várias aí que vocês podem estar realizando. Também uma bem legal, trocar os talheres de mão. Você utiliza a faca sempre na mão direita, passar a utilizar na esquerda. Isso aí é bem legal também.
Gente, nossa próxima ferramenta, que eu vou falar aqui um pouquinho, é o Super Online, né? Não sei se vocês estão conseguindo ler, eu vou ler aqui o texto para vocês. Super Online é o programa de treinamento cerebral via web que oferece uma variedade de jogos divertidos, com diferentes níveis de dificuldade, para exercitar habilidades cognitivas, memória, atenção, visão espacial. Opa, meu celular saiu aqui, vou dar um play. Memória, atenção, visão espacial. Esses jogos foram elaborados pela instituição francesa Scientific Brain Training. Os jogos praticados no Super Online são reconhecidos como os mais completos e conceituados sistemas de jogos cerebrais do mundo. Pronto, já li o texto, agora vamos explicar para vocês. O Super Online ele é uma plataforma que, ao se matricular no Supera, você tem acesso à nossa plataforma com dezenas de jogos. Cada um desses jogos trabalha uma habilidade cognitiva diferente. Então, você trabalha a memória, a atenção, concentração. E esses jogos, só quem pode utilizar aqui no Brasil é o Supera. Eles foram desenvolvidos por uma universidade francesa, Scientific Brain Training. Então, o direito de utilizar esses jogos aqui no Brasil, só o Supera tem. E esses jogos são bem divertidos. Além disso, eles geram relatórios mensais sobre como estão suas habilidades. E é muito interessante a gente observar como os alunos evoluem com essas habilidades cognitivas, certo? Então, vale a pena aí também acessar. E também a gente vai dar um presente aí para vocês, já vou falar desse presente, e esse presente envolve nosso Super Online. Olha só, para quem participou da maratona, né? A gente colocou uma neurópica no grupo, que era o relógio do Supera, exatamente, me lembraram aqui. E o relógio, ele anda no sentido anti-horário. Na hora que eu gravei aquele vídeo, se eu não me engano, eram 7h10. Eu posso dar a resposta lá no grupo depois. Mas ali também é um neurópico, ele anda no sentido anti-horário, além de que os números são invertidos, tem posições invertidas. Gente, estamos chegando aqui ao final, né, desse momento, mas antes disso é interessante a gente falar da nossa missão, né? A minha missão, Gabriel, a missão de toda a equipe do Supera, não só o Supera Parquelândia, mas o Supera a nível nacional. E a nossa missão é essa, levar as pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsionando uma forma incrível de viver. A gente espera, sinceramente, que vocês saiam daqui hoje, que vocês finalizem a maratona de uma maneira bem mais feliz, né? Com o cérebro mais motivado, mais estimulado, mais desafiado. E é isso que a gente quer todos os dias aqui com os nossos alunos também. Todo dia a gente dá o nosso máximo para que o nosso aluno possa se desenvolver, possa se desafiar. Porque todos nós somos seres humanos em construção, independente da idade. Se eu tenho 80, 90 anos, eu ainda assim sou um ser humano em construção. Então, a gente também traz isso com os nossos princípios, né? A gente trabalha com todas as idades. E para cada uma das idades, a gente traz benefícios específicos. Se eu falar um pouquinho das crianças, né? A gente trabalha muito a concentração, raciocínio, autoestima e melhora a capacidade de aprendizado das nossas crianças. Para os nossos jovens e adolescentes, a gente propicia vários benefícios, como agilidade para fazer cálculos, e essa habilidade é muito importante, por exemplo, em uma prova, em um vestibular, em um concurso. Controle de ansiedade, certo? A gente vê o quanto de adolescentes aí sofrem com ansiedade, dificuldade de se concentrar, TDAH, e a gente propicia esse benefício de controlar um pouco mais essa ansiedade. Além de que, por tabela, muitos dos nossos alunos são aprovados em concursos e vestibulares. A gente tem inúmeros depoimentos na nossa página de pessoas que foram aprovadas em vestibulares logo após fazer Supera. E o que é que a gente fez? A gente deu conteúdo específico, matemática, física, aquele conteúdo que o aluno consegue ver na escola? Não, a gente trabalhou com as habilidades cognitivas dele.
com foco, concentração, memória, raciocínio lógico. Então, a gente consegue realmente que o aluno se desenvolva trabalhando essas habilidades cognitivas. Falando um pouquinho do nosso público 60+, o que é que a gente propicia? A gente trabalha algo que não tem preço, tem valor, né? A gente trabalha com bem-estar, qualidade de vida dessas pessoas, redução de estresse. Então para o público 60+, memória, bem-estar, qualidade de vida, mantém independência. E falando, por último, aqui do público adulto, né? Para os adultos, a gente trabalha foco, raciocínio lógico, redução do estresse, no trabalho, aumento da produtividade. Isso também é muito bom aí para o nosso público adulto, certo? Então, para a gente finalizar, né? O Supera, ele é para todas as idades, independente da faixa etária que está trabalhando com esse público aqui. E como é que funciona um pouquinho da nossa metodologia, né? Um pouquinho das nossas aulas. A gente realiza uma aula por semana. Essa aula tem duração de 2 horas. A gente recebe alunos de todas as idades a partir de 6 anos, com as turmas reduzidas e divididas por faixa etária. Então, o aluno, ao se matricular, ele entra numa turma da mesma idade dele, independente se eu tenho 30, 40, 50 ou 10 anos, né? Eu vou para uma turma da minha faixa etária. O aluno, ele tem a possibilidade de repor a aula. Então, por exemplo, imagina que você está matriculado aí na quinta-feira à noite, e na quinta à noite você vai ter um aniversário para ir. Então, o aluno ele pode repor essas aulas em uma turma já existente. A gente tem aulas praticamente todos os dias. O aluno começa a sentir os benefícios, principalmente a partir do 6º mês. Varia muito de pessoa para pessoa, porém, a partir do 6º mês, ele já nota benefícios, como aumento de concentração, de raciocínio lógico, velocidade de raciocínio. Então, isso ele já traz como benefício a partir do... Esse aqui é o nosso material didático. Hoje, o nosso kit inicial, né? Ao se matricular, o aluno recebe um kit com 8 apostilas, sendo 4 de ábaco, 4 de abrindo horizontes. Essas apostilas, né, são niveladas de acordo com a idade e de acordo com a faixa etária e escolaridade do aluno. Essas apostilas vêm de São José dos Campos para cá. É um material exclusivo e personalizado de ginástica para o cérebro. Foi desenvolvido por vários especialistas. Nossa equipe pedagógica desenvolve esse material e envia para a gente aqui de Fortaleza, certo? Então, um material completíssimo, um material bem elaborado, com vários desafios e que realmente tira o nosso cérebro da zona de conforto. Além disso, é um material lindíssimo, certo? Os alunos adoram fazer, tem maior zelo e cuidado, porque ele é muito bonito, realmente, esse material. Gente, e para finalizar, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a vocês por toda a participação e empenho que vocês tiveram durante essa semana de maratona. A gente trabalhou inúmeros desafios, foi bem divertido. A gente colocou desafio de neurótica, de atenção, concentração. Eu vi o quanto muita gente se empenhou, o quanto muita gente tirou o cérebro da zona de conforto. Então, foi bem legal realmente essa maratona. Além disso, a gente disponibilizou para vocês e-books, disponibilizamos também um webinário que ocorreu na quinta-feira sobre medo e confiança. Foi muito legal aquele webinário. E hoje, a gente está finalizando aqui com esse momento. Foi uma aula demonstrativa para que vocês possam entender a nossa metodologia. E o melhor eu deixei aqui para o final, certo? Então, se você quiser se tornar nosso aluno, certo? Se você quiser continuar a sentir os benefícios da prática da ginástica cerebral, certo? Você vai ter uma condição diferenciada para se matricular, certo? Então, para que você possa garantir essa condição, você nos envia uma mensagem hoje, pode ser no grupo da maratona ou para qualquer um dos números lá do Supera que estão no grupo, com a seguinte mensagem: Maratona Desperte. Isso é um voucher. Com esse voucher, você tem um desconto exclusivo para ser aluno Supera. Então, olha só que legal. Você participou da maratona, recebeu e-books,
palestra, desafio, e ainda finaliza ganhando um voucher de desconto para dar continuidade aí no curso do Supera. É muito bom, certo? Então, gente, quem quiser realmente ter essas informações para como se tornar aluno, envie agora mesmo esse voucher, uma mensagem com o voucher Maratona Desperte, que a nossa equipe comercial vai entrar em contato com vocês para explicar todo o procedimento para se tornar nosso aluno. Então, tenho certeza que quem garantir essas condições vai dar continuidade desses exercícios, vai se sentir mais desafiado e estimulado aí durante toda a vida, tá certo? Então, gente, eu me despeço de vocês, agradeço muito realmente a participação de cada um de vocês durante essa semana. A gente finaliza aí com essa mensagem de gratidão e eu espero que realmente a gente possa se ver aqui pessoalmente e eu vejo vocês nas aulas do Supera, tá certo? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, foi legal realmente, tá certo, pessoal? Tenham todos um ótimo final de semana e a gente aguarda vocês aqui no Supera Parquelândia, tá bom? A Karen colocou aí também as mensagens dos nossos telefones, nosso endereço. Perguntaram aqui do jogo Dobo, a gente também tem disponível aqui na unidade, certo? No Supera Parquelândia. Tá aí o endereço para vocês, colocar aqui no chat e falar também o endereço. Nosso endereço é Rua Professor Lino Encarnação, número 431. Nossos telefones, 2180-4651 e 98954-1363. Bom final de semana, pessoal, e tudo de bom. Tchau, tchau.